Se for, pode me ajudar a organizar o que o sistema Wing Chun transmite enquanto sistema? O que significa isso? Eu acho que nós poderíamos, como você falou, como a Aikidoka, né? A gente até trazer à tona três caracteres que falam muito e são muito comuns se falar dentro das artes japonesas e chinesas, que é o Saoponlei, né? O Shuhari. E eles têm características bem peculiares em cada visão, ainda que eles tenham uma origem comum. Então, veja bem, tudo isso surge na dinastia Tang, né, onde começou-se o estudo das listas. As listas são uma maneira, talvez, mais elementar de estudo de uma arte, que é aquilo que depois se transformou no que nós chamamos de Kintou, né, para as artes marciais, e que no Japão acabou virando o kata, né, principalmente com esse viés chinês, quando nós vemos a questão das artes de Okinawa, que teve uma influência, né, você sabe muito bem, Okinawa, etnicamente, ele não é, e culturalmente, ele é um reino à parte, né? Que era o reino de Ryukyu, né? Muito antes de ser anexado ao Japão pelo clã Satsuma, né? Aqui, isso aí você me corrija, porque você sabe muito mais do que eu. Mas o que é interessante nesse sentido é que no Japão, isso é falado pelo professor Julian, e é muito interessante, porque hoje até os chineses têm dificuldade de identificar o Saoponlei nas suas artes. Os japoneses falam muito mais de Shuhari do que os chineses falam de Saoponlei. É interessante isso. Sendo que o Saoponlei surge na China, o Shuhari surge na China, durante a dinastia Tang. Só que é aquilo que se fala, né? O professor Julian fala isso, né? Que muitas coisas que você quer estudar da China é muito mais interessante você ir para o Japão, porque os japoneses tiveram cuidado de documentar, isso nós estamos falando, obviamente, de um estudo acadêmico, né? Documentar certos processos que, para os chineses, acabaram se perdendo. E considero o Saoponlei um desses elementos. E aqui eu tenho até uma visão pessoal que eu queria compartilhar com você, mas que está muito longe de ser comprovada como, né, apenas é uma hipótese, né? Por que o Saoponlei ele não ficou tão evidenciado como nas artes japonesas, né, dentro das artes chinesas? Porque eles estavam incorporados ao sistema. Então, é quase, eu sempre cito isso, quando você vê um carro com controle de tração. Você não percebe que o carro está controlando a tração. Quer dizer, ele controla, né, todo o movimento das rodas via computador. Você só sabe disso, você percebe isso porque tem um botão que fala o quê? Né? Ele não é o botão de on, de ligar. Ele é um botão de desligar. Então, por exemplo, né, que não é nem o seu caso e nem o meu, mas tem pessoas que gostam de sentir o carro na mão. Então, o que ele faz? Ele desliga aquele botão, porque aí ele que vai, dentro da sua habilidade, que vai ter que dirigir o carro. Então, o Saoponlei, dentro de um sistema de Kung Fu, obviamente que eu estou falando de um sistema de Kung Fu funcional, eu não estou falando de qualquer listinha que se pretende ser um sistema de Kung Fu, eu estou falando de um sistema Kung Fu funcional. Ele já está incorporado dentro desse sistema. Então, aí justifica esses aforismos
que foram falados, essas passagens que fala, você começa no caminho, depois você segue seu próprio caminho, por quê? Você passa pelos processos de Sao-Paulo. No caso das artes japonesas, e aí eu não tenho tanto conhecimento quanto você, mas o que me parece? Que o Sao-Paulo, o Shuhari, ele está mais apegado não ao sistema, mas ao Waza em si, sabe? Ao movimento em si, à técnica em si. Então, é uma abordagem que você vai dar dentro o sensei. Ele vai saber como dosar aquilo ou trazer aquilo conforme a evolução do aluno. Ele não está incorporado dentro do sistema como acontece com alguns sistemas de Kung Fu. Especificamente, eu posso falar só do sistema Wing Chun, porque eu não conheço nenhum outro. Claro, eu estudo, teoricamente, né? Eu sou um curioso, sou um amante das artes marciais, eu tenho muito interesse em conhecer sistemas, como, por exemplo, o Choi Lei Fat, ou Honga, como eu mencionei, ou Tai Chi Chuan, né? Tai Chi Kung em cantonês, ou qualquer outro. Mas uma coisa, é claro, é você ler, estudar, conversar. Outra coisa é você praticar. Então, né, eu conheço alguma coisa, razoavelmente, o sistema Wing Chun, pelo fato de eu ser um praticante do sistema Wing Chun. E mesmo assim, olhe lá. Né? Então, nesse sistema, eu sei que existe com clareza esses três elementos, né? Pela estrutura de sistema que ele oferece. Agora, os outros eu não sei como é que funcionaria, mas seguramente possuem isso. Por quê? Porque senão ele não se justifica como um sistema de Kung Fu, como depois nós poderemos discutir mais a fundo. Se for pode explorar um pouco mais essa relação que Sifu falou, de explorar o sistema dentro dos conhecido kata, das listagens conhecidas, e mais sistemicamente dentro da noção que o Sifu apresenta o Kung Fu? Porque o que acontece? Se nós vamos pegar algumas, né, você sabe que eu pratiquei karatê um período antes de praticar o Kung Fu, né? E pratiquei o estilo que se chama, ele tem um nome de Shotokan, mas Shotokan efetivamente não é bem um estilo, né? Shotokan é o nome do local, né? Por exemplo, Kan, você sabe muito bem, que é que nem Kun em cantonês, né? Moukun ou Kan, né? Tanto que a associação fica Kaikan, né? Porque você tem as pessoas e tem o local. Então, quando você tem o Karatê Shotokan, ele começa com a introdução dele no Japão por um okinauense, né? Professor Gichin Funakoshi, ou Funakoshi Gichin. E ele tem uma visão, sendo de Okinawa, ele tem uma visão muito chinesa do Kung Fu. Não, perdão, do Karatê. Né? Karatê que originalmente era o Tote, que quer dizer, né, Tang Shou, né? Ou seja, a mão da dinastia Tang. Né? Que depois o professor Funakoshi muda para Kara de vazio, porque ele achou que não ia ser popular no Japão você ter uma referência chinesa lá no Japão, né? De arte marcial. Aí, o que acontece? O karatê que eu pratiquei, por exemplo, ele já não tem as características, né, okinauenses. Ele tem uma característica bem japonesa, porque a base dele não é mais o kata. A base dele se torna o quê? O kihon. Né? O kihon, o que é? Chokuzuki, fazendo soco, depois andando, Gedambarai, fazendo os movimentos, né? E depois jogando isso para os comitês, né? Então, são 3 Ks, né? Kihon, Kata, Comitê. É uma tríade que foi muito valorizada pelo professor Nakayama, né? Que é o Masatoshi Nakayama, que foi aquele que sucedeu o professor Funakoshi. Mas existem outros grupos que não pensam assim.
né? E o que é que caracteriza, então, a diferença? A diferença caracteriza pela instituição do Qigong. Então, quando você pega isso, depois influenciou várias modalidades de artes marciais, inclusive as chinesas. Porque a China, depois, principalmente no período republicano, foi muito influenciado pelo Japão. Tá? Então, isso acontece muito. Demais. Mas, se você pegar a prática tradicional do Kung Fu, ele tem como base a própria listagem, aquilo que nós chamamos de Quintou. Né? Que nem, por exemplo, no Wing Chun nós começamos com o Siu Nin Tao, depois o Cham Kiu, Biu Ji, não é? Então nós temos aqui os Quintous que compõem uma trilogia inicial, uma trilogia que é a trilogia fundamental. Até que a mulher chamava de Wing Chun Sam Chang, né? A trilogia, né, do Wing Chun. Então, esses três, eles compõem essa base. Quer dizer, em vez de eu só ficar fazendo pressor, depois tá no sal, como a gente vê naqueles filmes do Bruce Lee, do Dragon, todo mundo tá no sal, tá andar, tá no sal, tá andar, né? Sem contextualização, a listagem é muito importante porque ela te dá contexto. Só que, como essa arte de leitura e interpretação das listas é uma arte em extinção, as pessoas não dão devido valor e acham que o quê? Essa lista é uma coreografia. É quase como você pegar o balé e fazer. Embora as coreografias também contam uma história muito rica, né? E não é só uma junção de movimentos que vão impressionar o público. Eles têm uma história lá. E então, até a coreografia, ela deve ser bem estudada para isso. E isso acontece também nas listas de movimentos, né, dentro do Kung Fu. Só que elas estão perdidas hoje. Então, é raro você encontrar, por exemplo, você pega um especialista em determinado sistema e pergunta para ele, como é que você faz a leitura dessa listagem? Ele não consegue identificar. Inclusive no sistema que eu pratico, o Wing Chun. Tá? Isso não é uma exclusividade dos outros. Todos nós temos essa dificuldade. Então, a leitura disso é fundamental. E isso foi se perdendo, por quê? Porque muitos mestres foram para a escola. E na escola, por incrível que pareça, e eles estudaram o quê? Um pensamento ocidental. E isso vai contra esse pensamento de listas. Isso é um pensamento muito antigo. E que nós tivemos a sorte, justamente porque o patriarca Muyad, né, ademais de ter tido uma formação muito rica com o patriarca Ipman, ele particularmente tinha um interesse com relação às artes antigas. Por isso que ele tinha o estúdio chamado Wong Chai, que era o estúdio dos amantes do antigo, né? E com isso ele pôde, através de não só do patriarca Ipman, mas de outros mestres do passado, adentrar nesse universo que hoje é muito pouco conhecido. Espetacular, tesouros gigantescos. Aí o Sifu está dizendo que essa listagem de sequências, ela vai ter, como o Sifu citou, no sistema Wing Chun, 6 listagens. Uhum. Normalmente é atribuído níveis para cada uma. E se você tiver uma boa interpretação, dependendo da interpretação que você tiver, você precisa de uma para interpretar a outra, para chegar na outra, para chegar na outra mesmo. Se você não tiver essa interpretação, você faz as 6 e parabéns, você aprendeu a fazer movimento que você não sabe para que serve. Exato. Né? Mas se você sabe, faz bonitinho, só não sabe interpretar e para onde levar isso. Isso. Aí eu pergunto, essa sequência, cada movimento dessa listagem, de cada uma dessas 6, é o Jiu-Sek,
Se é isso, se eu estiver correto. O DIU-SEQ não é uma técnica, é um instrumento, como diz num documento que eu li, escrito pelo Cifu, é para frustrar a atividade dicotômica do pensamento e acessar o fluxo da engenharia dos ancestrais. De forma que essa prática que você tem publicamente apresentada se torne uma prática subjetiva sua e você tenha a sua própria leitura através de um sistema transmitido. Seria o Fadô, se eu estou correto, por favor, explora mais isso aí que eu quis dizer, porque eu praticamente li. Estou perguntando para o Cifu como posso explorar isso aí. E aí acrescento, se tiver cabível, o Fadô é a leitura sobre essa listagem? Não, o Fadô são os recursos que são usados na listagem para apresentar uma interpretação. Quer dizer, hoje ainda, quando nós construímos movimentos, né, eles ainda são muito empobrecidos. Né? A nossa cultura ela é muito limitada ainda. Então, normalmente, os movimentos, né, são ou porque tem uma dificuldade atlética e tudo mais, mas tem muito pouco acionamento de elementos sutis do corpo quando você está fazendo o movimento. O Fadô é a inteligência utilizada para ativar elementos corporais para poder manifestar uma natureza, uma lógica. Então, cada domínio tem um Fadô. Ou vários Fadôs. Por isso que, né, você sabe muito bem que nós fomos convocados para fazer a tradução em inglês do texto chinês, do texto mundial do Wing Chun, e uma das questões curiosas era a tradução de Fadô, né? Que as pessoas, então, estavam traduzindo como regra, sabe? Cada regra, né? E é muito pobre nós traduzirmos Fadô como regra, né? Assim como o DIU-SEQ. Né? Antes de eu continuar com o Fadô, eu queria falar um pouco de DIU-SEQ, porque você mencionou isso. Por quê? Porque muita gente traduz DIU-SEQ como técnica. Só que técnica é algo muito pobre. Por quê? Porque a técnica é operacional demais. Então, como é que fica a técnica? A pessoa faz, e quando ela fizer isso, eu faço isso. Aí ele soca meio torto. Aí já não funciona mais. Aí você fala, não, você está socando errado, você tem que socar reto, né? Inclusive, existe até uma sátira disso, né? Que tem na internet do Jim Carrey, né? Ele fala, né? Você tem que socar, você tem que atacar assim, você não pode atacar de qualquer jeito, não sei o quê. Então, você vê. Por quê? Esse é o problema da técnica. A técnica é operacional demais. O problema disso tudo é que nós estamos querendo encaixar um pensamento que é alienígena ao Kung Fu, que é o pensamento grego, onde eu tenho aqui uma ideia de aplicação. A aplicação é grego, porque a aplicação ela está vinculado à relação teoria e prática. Então, eu tenho uma idealização do que eu acho que é e vou aplicar na prática. Essa lógica, que muitas vezes que é dicotômica, né? E por isso mesmo que a gente quer frustrar isso através do corpo, porque quantas pessoas, por não conseguirem raciocinar dessa maneira, são consideradas incapazes. Né? Mas por quê? Porque é um mito de se achar que tudo é pensado dessa maneira. Não, os chineses não pensam assim, por exemplo. Então, como que seria o DIU-SEQ? Então, vamos ver o nome. DIU-SEQ. SEQ é modelo. O DIU é anunciar. O que significa? Quando eu estou praticando lá um Tansal, né, em Ichikimyoma, aí o pessoal fala, esse negócio é meio estranho. Quer dizer, como é que o cara vai ficar parado fazendo o movimento? Como é que ele vai ficar lá parado? Não vai mexer? Né? Por quê? Porque ele está pensando em termos de aplicação e técnica.
Agora, o que é interessante quando você está praticando o Tansal? Ele é um Jiu-Sek. Sabe o que significa isso? Que quando você está fazendo um movimento que está disponível para se transformar naquilo que for necessário durante quando ele for chamado, ele for anunciado. Por isso que fala de Jiu-Sek. Ele vai anunciar um movimento. O movimento vai ser chamado. Então, aquele movimento ele vai sair. Por isso que o patriarca Muyá falava de não ficar dependente da questão física e técnica e confiar no Kung Fu. Por quê? Porque quando você precisar, o Kung Fu vai sair. Sair o quê? Não tenho a mínima ideia. Mas se você praticou da forma apropriada esse Tansal vai se transformar no que for necessário para que possa atender aquela demanda específica da situação. Primeiro, claro, nós vamos começar com o sistema SAL, depois nós vamos para o PO, que é o rompimento desse processo para que ele possa aflorar. E aí, a ponto de você depois ter ele tão personalizado que você se separa desses elementos técnicos, né? Ou nem técnicos, estilísticos, vamos dizer assim. Porque técnico é muito forte, senão, para o movimento. Assim como o conceito é muito forte para o pensamento dentro do Kung Fu. A noção é muito melhor. O conceito ele é muito delimitado, né? Ele é muito elaborado e permite pouca exploração, pouca, né, vamos dizer assim, pouco desenvolvimento posterior. Porque ele já está tudo empacotado para você. Então, porque a ideia é de uma noção que está pronta para que você possa explorá-la. Então, em vez de aplicação, o que nós temos que estar atentos é a ideia de exploração. E por isso que a pessoa fala, mas o Kung Fu não funciona, o Kung Fu é uma porcaria. Não, porcaria é você que está fazendo a coisa errada. Entendeu? Você está abordando a coisa errada. Você pega a sua Ferrari e está levando lá para o mato, entendeu? Para lá na fazenda, e o negócio bate, e tudo isso. Esse carro é uma porcaria. Não, porcaria é você que está levando um carro sofisticado desse para andar na terra. Porque ele não foi feito para isso, foi feito para outra coisa. E acontece a mesma coisa com os sistemas de Kung Fu e também, no seu caso, com o Aikido. Porque com o conflito, com a internacionalização, o que eu faço? Eu pego a minha cultura e enxergo o Aikido como isso. Ou o Wing Chun como isso. Com aquilo que minha cultura me municiou de interpretação, de entendimento. Aí eu falo que é luta. Né? E aí eu falo, mas isso aqui parece que o cara está voando sozinho. Não, opa. Você entrou primeiro, né, no processo cultural da prática. Porque se você não entrar, não vai dar certo. É a mesma coisa. Imagine você, vamos fazer o contrário. Como é que um chinês ou um japonês vai aprender capoeira? Percebe? Se ele não souber tocar um berimbau, souber cantar, souber dançar, souber gingar, não souber como entra na roda e no clima do processo, ele não vai aprender. Nunca. Ou aprender samba. Imagine um austríaco do conservatório tentando aprender samba. Não vai aprender conservatório. Né? Ele tem que estar lá no barzinho, tem que ter uma caixinha de fósforo, tem que ter uma cervejinha, não é? Porque esse é o contexto da arte. É a mesma coisa a pessoa que aprende tango. Aqui no Brasil é muito engraçado. Sabe como o pessoal aprende tango? Vai na academia, tem os passos, né? Vai, faz a coreografia e tal. Não é assim que começa tango. Né? Como é que você faz para aprender tango, então? Eu vou lá na Milonga, lá em Buenos Aires, fico vendo o pessoal dançando, né? Fico me enturmando e, finalmente, depois, quando eu tenho coragem, alguém vai lá ou alguém te chama, aí você vai e entra. Né? Você se imerge no processo.
né? E não fica aprendendo só um negocinho lá só para mostrar que sabe fazer alguma coisa. E esse que é o problema, né? Então, hoje, nós estamos com o compromisso. Opa, qual que é o papel do Aikido? Qual é o papel do Wing Chun? Qual que é o papel de qualquer prática? Porque se for só para popularizar as pessoas fazerem, quanto mais pessoas fizerem, já tem um monte de gente fazendo. O seu trabalho e o meu trabalho são totalmente irrelevantes nesse contexto. A contribuição nossa é justamente oferecer esse tipo de entendimento para que pessoas que tenham interesse possam se aprofundar na prática que hoje está se perdendo, inclusive no seu país de origem, no seu caso, no Japão ou na China. E você sabe bem do que eu estou falando. Porque não adianta só ter o olhinho puxado e falar a língua, que ele não é por causa disso que ele vai saber mais Aikido ou saber mais Wing Chun. Sifu, eu quero colocar mais algum elemento aqui. Então, a gente está falando o Sifu está falando do Jiu-Sec. Aí, se puder explorar um pouco mais o que seria o Fadô aqui, nesse aí, para mim, não alcançou uma clareza ainda. Obrigado. Deixa eu só fechar, então, o Fadol. Só- Aí, como que esse movimento ele vai se transformar em alguma coisa? É mágica? Né? O que é? Não. Porque existem mecanismos específicos para isso dentro de cada domínio do sistema. Isso é uma construção global. Então, e esses mecanismos é que são chamados de Fadol. São caracterizações de cada domínio que vão trazer à luz a natureza dele. Por isso você tem que respeitar a natureza do domínio, né? Que é chamado de Qinlei, né? O patriarca Muya chamava de natureza, né? Mas se você vê no dicionário, lei significa lógica. Quer dizer, existe uma lógica que você tem que praticar, né, em cada domínio. Então, por exemplo, no Wing Chun, claramente você vai ver 6 lógicas muito diferentes dentro do sistema. Por isso que ele não é um método, ele é um sistema. Porque ele é composto por listas que vão trazer diferentes lógicas nesse contexto. E dentro dessa lógica, existe um mecanismo que gera essa lógica. Esse mecanismo é o Fadol. Então, como é que funciona, vamos dizer assim? Aí ter o entendimento de como que o sistema funciona. Esse é o Fadol. Porque quando nós falamos de estado de arte, é algo personalizado. Então, esse foi talvez uma das escolhas que eu vejo da internacionalização das artes marciais, que ficou muito sacrificado. Por exemplo, se você pegar, você vai ver o praticante chinês lá fazendo o Wing Chun lá em Hong Kong. O praticante americano, ele é muito mais meticuloso, ele faz dançar com muito mais perfeição. Olha essa palavra como é perigosa. Perfeito. Por quê? Quando é perfeito, quer dizer que ele não é passível de evolução mais, porque ele já está feito perfeito. Está perfeito. É algo que a arte nunca deve alcançar. Por quê? Porque senão eu não continuo evoluindo. Ao passo que o chinês, muitas vezes, tem uns que são muito ruins, outros que são mais ou menos, mas você tem uns caras que são muito bons. Então, isso a gente viu muito, principalmente, no começo da internacionalização. E quando nós estamos falando dentro de uma excelência como se fosse do circo. Percebe? A prática no circo talvez seja mais próxima que nós temos do Kung Fu do que a prática da ginástica olímpica, por exemplo.
né? Então, e é isso que talvez seja o grande mérito do Cirque du Soleil, né? Porque você tem o pessoal que veio dessa cultura de treinamento extensivo e agora eles vão entrar, porque já estão idosos, passaram da época de competição, né, de atletas de alto nível, e começam, então, a se desenvolver como artistas. Mas eu tenho certeza, eu não conheço a fundo, mas eu tenho certeza que eles devem ter problemas culturais severos lá dentro. Porque não é todo mundo, tem gente que não se liberta desse processo competitivo. Né? Então, e continua né, querendo alcançar limites extremamente perigosos aí. Né?